Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 15 de outubro de 2024, um dia muito importante na história da família Gumersindiana, porque é o dia do professor. O padre Gumersindo, servo de Deus padre Gumersindo, teve como um dos ideais muito fortes da vida dele formar professores para o sertão nordestino, né? Isso começou em 1950, em Buquim, mas se perpetuou também na cidade de Tucano e em outras cidades da Bahia. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, eu quero pedir para você curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar o link desse vídeo com os seus amigos, com os grupos relacionados à família Gumersindiana, e também peço para que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito fácil de ser feita, não custa nada, é só clicar no botão inscreva-se, e você assim fortalece e ajuda a vida do padre Gumersindo a ser cada vez mais conhecida e mais divulgada. Sobre o conteúdo de hoje, que é o dia do professor, o padre Gumersindo teve esse ideal de ser um professor, ser um padre educador desde quando ele ainda era jovem, quando estava nos Salesianos. Ele começou a ver os exemplos do próprio Dom Bosco, de São Francisco de Sales e outros professores importantes dos santos. Ele cita São Tomás de Aquino e outros santos, Santo Agostinho, né, que foram professores também, foram para ele grandes exemplos. E ele quis ser também um padre educador. Ele deixou muitos trabalhos relacionados à educação feitos, criou colégios, formou alunos, em Boquim, por exemplo, em Tucano, no início, quando ele chegou também, as primeiras aulas, né, nesses colégios que ele criou, foi justamente ele que foi para a sala de aula para dar aula para os alunos. Tanto em Boquim, em 1950, quando ele tinha acabado de fundar a congregação Santa Terezinha, depois em Tucano, quando ele chegou, já com a congregação fundada, mas ainda para ser o novo pároco de Tucano, né? Foi quando ele chegou em 6 de janeiro de 1953. Mas nos seus escritos, o padre Gumersindo valorizou muito essa questão do magistério, tanto que tem o capítulo 133 do livro Pedaços d'Alma, e também esse capítulo do magistério está no livro 40 anos no deserto. O padre Gumersindo fez uma síntese assim, com 28 anos de vigário, né, na época que ele estava contando o tempo de vigário na cidade de Tucano, na Bahia. Já batizei 50 mil crianças e casei 6 mil pares aos pés do altar. Não me glorio disso, mas de ter fundado o ginásio Santa Terezinha de Boquim, que está lançando levas e levas de professores anualmente, de ter fundado o Centro Educacional Senhora das Graças, em Tucano, que já formou 455 professores nessa altura, de ter construído o Centro Educacional e Assistencial de Quidingue, que está formando professores para o sertão, de manter o Centro Rio Contense de Educação e Assistência em Rio de Contas, a lançar anualmente dezenas de professores, essa média anual de 200 mestres espalhando instrução, educação e religião aos 4 ventos da Bahia e Sergipe. Disto me glorio e me ufano, como sacerdote e como patriota. Semeamos para o futuro. Justamente aquilo que o padre Gumersindo fez, né? Ele criou os colégios, ginásio Santa Terezinha em Boquim, Centro Educacional Senhora das Graças em Tucano, criou outros, como falou aqui, Rio de Contas, Quidingue, Tucano e Boquim. Ele esteve muito presente, porque era o dia a dia dele, era o local onde ele vivia naquele período, né? Rio de Contas, ele lógico visitava, Quidingue, ele estava muito próximo de Tucano, mas não era o local onde ele morava. Então o ginásio Santa Terezinha em Boquim, a primeira fundação educacional, depois a segunda, o SESG, Centro Educacional Senhora das Graças em Tucano, tiveram uma presença muito forte do padre Gumersindo. Ele dava aula para os alunos, mas chegou um determinado tempo que também ele colocou o magistério, esse curso que formava outros professores, né? Os jovens que iam se destacando e iam tendo talento para a educação, para ser professor, professoras, ele também dava essa condição para eles estudarem e se formarem e levarem a educação aos lugares mais distantes da Bahia, principalmente de Sergipe, onde não tinha escola para as crianças mais carentes. Então, muitos professores do Nordeste brasileiro foram formados pelas escolas que o padre Gumersindo criou. Vale ressaltar também que ele deixou frases marcantes nesse capítulo do magistério que ele escreveu, né, sobre isso. Ele escreveu dizendo assim:
que teria adiantado a pregação apostólica se não houvesse os evangelistas, as cartas de São Paulo e dos outros apóstolos? Foram eles verdadeiros educadores que fizeram escolas para a eternidade. Se a fé entra pelos ouvidos e a graça pelos sacramentos, alguém tem que formar esses pregadores e esses apóstolos. Esse alguém é o educador. E a frase mais marcante, eu diria assim, até na própria congregação dos Joseleitos, sobre a educação, quando se fala de Padre Gumersindo e educação, ele deixou essa frase marcante também. Jamais me cansarei de gritar a plenos pulmões. A igreja precisa voltar à formação da juventude, ministrando-lhe instrução, educação e religião. Como mãe e mestra, deve abrir colégios para fechar cadeias. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Padre Gumersindo, desde jovem, sonhou ser educador. Conseguiu ser padre educador. Criou colégios, formou novos professores e os espalhou pelo sertão nordestino. Uma coisa muito bonita na vida do servo de Deus, Padre Gumersindo. Não deixe de curtir o vídeo, deixa seu comentário, também a sua opinião muito importante, compartilhe o link com os seus contatos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.